Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre relacionamento entre pessoas que têm problemas emocionais. Essa pergunta me foi feita há vários meses e eu me esqueci de responder. Eu peço perdão. Drica, aí vai a sua resposta. Metade da laranja, o pedaço que me falta, alma gêmea. Você já percebeu que muita gente alega existir isso no lugar da relação amorosa, que as pessoas se encontram para se complementarem? Esse é o grande erro do romantismo, né? A gente achar que a gente precisa de outra pessoa para se sentir inteiro, completo, que a gente precisa de alguém para compensar os vazios da nossa alma, para nos dar o conforto e a proteção que nos faltou, que a gente sente falta. Aí é que mora o problema. E isso me remete a alguns psicanalistas que dizem que o amor não existe, o que existe é uma troca de interesses, né? Eu não vou discutir se existe ou não. O que nós vamos conversar aqui é por que duas pessoas com problemas emocionais se juntam. Geralmente é porque ali há uma simbiose importante para os dois. Independente se esse romance vai durar, se esse romance tem futuro, no momento em que essas pessoas se encontram, está havendo a busca das soluções, a busca do sanar o que falta. E você também aposto que já ouviu falar, já presenciou inclusive relações estranhas em que o homem manda na mulher, como se ela fosse a criança, como se ela fosse o empregado. A mulher explora o marido como se ele fosse o banco, o caixa forte dela. E por aí vai. São vários exemplos que a gente tem a respeito das relações patológicas. Então, quando a gente para analisar mais friamente, a gente percebe que as pessoas sim estão juntas para, de algum modo, sanarem as pendências, os vazios que carregam na alma. A coisa mais bacana que existe é quando duas pessoas bem resolvidas, em paz com a vida, realistas, maduras, se encontram para unir o que elas têm juntas, para oferecer e receber o que elas têm de melhor. Isso é raro, muito raro. E é importante que nós pensemos sobre essas relações patológicas, simbióticas. Freud diz que a histérica precisa do perverso, porque a histérica precisa sofrer, porque ela não se autoriza a ser feliz, ela tem uma necessidade de ser mártir, de ser vítima. Então a histérica busca relações tóxicas, relações que a fazem se sentir oprimida. Ela não conhece outra forma de amor. E o perverso precisa de uma vítima. Ele precisa destilar o veneno dele. Ele precisa vivenciar a perversidade, o prazer que ele tem em causar mal-estar. Por isso que muitas vezes a gente encontra relações em que duas pessoas vivem como cão e gato. Embora os cães e gatos atualmente estejam muito fofos, amigos, não, vamos usar outro exemplo, vivem como inimigos, né? Fazem as pazes na cama e durante o dia aquele campo de batalha. Então vamos conversar. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente identifica que uma relação é doentia, que as reincidentes brigas estão afetando a família inteira, prejudicando os filhos, por exemplo, a gente precisa se posicionar no sentido de entender que ali tem uma urgente questão a ser tratada. Muita gente religiosamente se prende ao dogma de que o que Deus une, ninguém pode separar. Muitas mulheres se condenam a um casamento hostil por causa de uma questão como essa. Então, isso é um aprisionamento muito complicado, muito complicado. Valores que não são nossos, que foram passados pelos nossos pais, ficam influenciando a nossa postura de ser e nos obrigando a suportar situações que não são necessárias. Imagine essa cena. Mas quando a gente vê uns filmes assim, né? De repente a população inteira da cidade dá um clique, ela muda completamente. Imagine se de repente todo mundo tomasse consciência do quanto a relação tóxica lhe faz mal. Aí todo mundo para, olha pro outro assim, valeu, beleza, tchau, vamos combinar tudo legal e vamos seguir em frente. Já pensou que maravilha se isso acontecesse? Maravilha!
Porque quando a pessoa insiste em manter esse relacionamento devido a outros valores, como que Deus junta e ninguém separa, ou a gente tem filho para criar. Gente, a criança que presencia o inferno todo dia entre dois adultos que deveriam ser referência de equilíbrio, de maturidade, de amorosidade, essa criança está sendo treinada a ser infeliz, a repetir essa história, né? Então vamos lá, vamos conversar a nível individual. Quando eu estou muito deprimida, regularmente azeda, ácida, chata, pegando no pé das pessoas, ou quando as pessoas, às vezes eu nem percebo que estou assim, as pessoas começam a falar: ih, Morgana, você está muito chata. Ih, Morgana, larga do meu pé. Eu preciso fazer um recuo honesto e me olhar no espelho e identificar se de fato tem alguma coisa errada acontecendo comigo. O que está me aborrecendo? O que está me amolando? O que está me faltando na minha vida? Muita gente vive grandes frustrações porque não se desenvolve profissionalmente e porque casou-se, construiu família, principalmente com as mulheres, né? Isso acontece muito mais com a gente. A mulher se vê impedida de realizar esse aspecto. Então essa ansiedade tem que sair de alguma maneira, então ela sai dessa maneira azeda, ácida, inconveniente, né? Destrutiva. Isso ainda tá bom quando ela não parte para violência física contra os filhos, e os filhos viram os bodes expiatórios desse mal-estar, dessa raiva, dessa revolta, né? Então, quando a gente se sente numa situação dessa, a gente precisa parar e pensar racionalmente: poxa, eu preciso buscar ajuda, eu não posso viver dessa maneira. Eu tenho um problema e estou gerando mais dois por causa dele, percebe? E isso também vale para o homem, né? Se o cara, quando dá a hora de voltar para casa, sente uma tristeza, ai meu Deus, tem que voltar para casa depois do trabalho, né? Tem que investigar o que está acontecendo, né? Muitos vão pro bar beber, encher a cara, porque chegando bêbado não assiste, não se envolve com o que vai encontrar em casa, né? Então, quando nós temos um casal disfuncional convivendo, nós precisamos pensar que ambos precisam de ajuda. Ah, agora é outra questão. O que eu vejo de pessoas cheias de problemas, cheias de maus hábitos, que estão detonando com a relação das pessoas, que estão detonando com a alegria das outras pessoas, e ainda bate o pé e fala: eu não preciso de tratamento, eu não vou tomar remédio, eu não sou doido, né? Isso é terrível, gente. Isso é terrível. A pessoa não ouve o feedback do outro, né? Ouvir que está pisando na bola mexe com a sua autoestima, mexe com o seu amor próprio, e ela não suporta isso, não suporta se sentir mal assim. Mas é preciso ter maturidade para isso. Por quê? Quando você começa a atuar de uma maneira que está causando mal-estar nas pessoas, existe um elemento dentro de você que está semeando solidão, semeando frustração, desamor. Tem alguma coisa aí que é um gatilho para te jogar na sarjeta, na solidão, porque ninguém merece conviver com uma bomba relógio. Ninguém merece viver com uma pessoa que não está bem consigo mesma. Ela é uma fonte inesgotável de mal-estar. E o pior, dependendo do lugar onde essa pessoa ocupa na família, toda a família fica impotente, porque é uma pessoa de extrema rigidez, é uma pessoa que não se flexibiliza, é uma pessoa que não abaixa a cabeça, e usa talvez a agressividade para se autoafirmar. Por isso que é tão difícil. Então, quando eu percebo que o casal está vivendo uma situação como essa e um deles não arreda pé da sua rigidez, não abre mão da sua prepotência, o que resta para o outro? Quem é que nasceu para ser infeliz? Quem é que nasceu para ser escravo, submisso? Esse que está aí sofrendo tudo isso precisa se tratar para curar esse mecanismo de submissão e seguir em frente com a vida, né? Se a pessoa está ali na estrada andando de 60, a estrada é de 120 e ele está ali de 60, sai fora, dá um jeitinho, ó, segue sua vida. É isso aí. Ninguém salva ninguém. Ninguém tem obrigação de tolerar nada. Você faz isso até o ponto em que você recebe algo em troca. Só assim vale a pena. Mas chega uma hora que, quando é uma questão ética, uma questão de bom senso, por que a gente tolera? Vai investigar? Minha mãe me ensinou que casamento é uma vez só. Vai investigar? Não, minha religião não permite, eu vou ficar mal vista na igreja. Não, eu não posso separar porque eu não tenho renda, como é que eu vou me sustentar? Aprende a ter.
vai trabalhar, vai pedir ajuda, volta para casa da mãe, vai ajudar a mãe que está idosa, por exemplo. Enquanto isso você troca favores, cuida, né? Não é nem favor cuidar de mãe, é um papel, né? Então, quando você inventa muita desculpa para não resolver o problema, é problema que você tem. Você está mostrando que tem problema, né? Então, depressão, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, isso precisa ser tratado com remédio. Porque se não trata, você vira uma bomba relógio dentro da sua casa. Você precisa se tratar. Você precisa tomar remédio, você precisa fazer terapia, resolver as questões que são gatilhos para suas crises, para que você não destrua a convivência com as pessoas. As pessoas que por laços sanguíneos podem te dar conforto, te dar alegria e facilitar a sua vida. Se você se disponibiliza a isso, você dá a si mesma a chance de viver uma vida mais tranquila e feliz. E se você se nega a fazer esse tratamento, é importante que investigue qual é esse mandato interno que impede você de se dar amor, de se dar o direito de ser amado, amada. Terapia, ok? Então, esse é um resumo, né? Uma explanação sobre essa questão dos relacionamentos com pessoas com problemas. Não dá certo, não adianta insistir. Se ninguém procurar ajuda, se não houver um movimento de ceder, de mudar comportamento, de mudar regulamentos, de ouvir o outro, respeitar o que o outro está precisando, fatalmente essa relação está fadada ao fracasso. E é burrice mantê-la, ok? Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, senão a gente continua falando aí em outros vídeos, porque isso dá pano para manga, dá para conversar muito a respeito disso, ok? Fazendo tudo o que é necessário, é possível dar um futuro feliz a qualquer relação. Isso exige troca, disponibilidade de ceder e comprometimento, ok? Um abraço, obrigado pela sua atenção, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!